físico de fato. Ele só parecia com um ser humano, mas não era um ser humano, né? Ele era tipo um fantasma, né? Isso se chama o docetismo, né? E tinha um outro que era o semitismo, que eles afirmavam que Jesus, ele recebeu o Espírito do Cristo no batismo e um pouco antes da sua crucificação o Espírito do Cristo foi embora. Então tinha essas duas heresias que eram combatidas naquela época, né? Então João ele vai enviar essa carta para proteger as suas ovelhas e também para levá-las a ter um entendimento, né, de quem são os verdadeiros cristãos e terem a segurança da sua salvação. Irmãos, assim como naquela época, né, existiam muitos falsos mestres, né, esses gnósticos, esse docetismo e tudo mais, né, essa carta ela também serve para nós nos dias de hoje. Porque da mesma forma, hoje em dia, na igreja brasileira, no evangelicalismo brasileiro, também se formam falsos mestres, falsas doutrinas, né, que atrapalham, né, a fé cristã. Nesse livro aqui, do Hernandes Dias Lopes, eu estou acompanhando, irmãos, esse estudo a gente vai acompanhar com o livro. Eu estou usando esse aqui, do Hernandes Dias Lopes, esse aqui do John Stott, mas ele fala também do Nicodemos, e também acompanhando com a Bíblia MacArthur Genebra, entre o material que o Franco Ferreira me passou, né, o reverendo pastor Franco Ferreira. Então, num desses materiais, né, eu vi que ele faz ele pega assim o que hoje em dia, né, pode ser que está atrapalhando, pode ser os falsos ensinos que estão atrapalhando a igreja brasileira, né, a igreja do evangelicalismo brasileiro. Um desses ensinos, irmãos, que atrapalha a nossa igreja hoje é o misticismo. O que é o misticismo? É acrescentar rituais e práticas, né, estranhas às Escrituras. Né? Você já viu, por exemplo, quando a gente assiste alguns programas de televisão que colocam assim, não, você tem que colocar um copo d'água, né, em cima da geladeira, né, que você vai tomar aquela água ali vai adquirir poderes, né, e vai resolver o problema. Né? Entre outras coisas estranhas que você já deve estar cansado de ver. Então, o misticismo é um falso ensino que pode atrapalhar a nossa igreja brasileira, né? Que tem atrapalhado, que tem levado pessoas ao engano. Né? Misticismo, acrescentar práticas estranhas às Escrituras. Lembre-se, nós precisamos focar no que a palavra de Deus diz. Né? Se vem uma prática que não é bíblica, que é estranha às Escrituras, nós devemos abrir mão. Então hoje em dia tem rosa ungida, tem um martelinho de ouro, tem não sei o que, tem um monte de coisa, né? É o casaco ungido, que é se você. E aí o pessoal vai comprando, né? Vai gastando dinheiro, né? Com coisas que não são bíblicas, né? E são misticismo quase padrão. Então é um dos perigos que a nossa igreja ela enfrenta hoje. Um outro perigo, irmãos, também citado nesse livro, que é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Os resultados eles são mais importantes do que a verdade. É o relativismo da verdade. Por exemplo, se fizer tal coisa que vai dar certo, vai encher a igreja, então a gente vai fazer isso, porque isso está dando certo. Né? Independente se isso está na palavra ou não. Independente se isso agrada a Deus ou não. Né? Então o pragmatismo é esse, é fazer aquilo que dá certo. Está dando certo, então vamos fazer. Né? Aí vem também as coisas mais mirabolantes possíveis. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também com o pragmatismo. Essa ideia de que os resultados eles são mais importantes do que as Escrituras. Né? Então isso é perigoso. E uma outra ideia também que é perigosa, que é citada no livro, é o liberalismo teológico. O liberalismo ele atacou a Europa e hoje a Europa é considerada um país pós-cristão.
né? O liberalismo, ele nega a inerrância das Escrituras, né? Ele nega a suficiência das Escrituras, a suficiência da Bíblia, né? Então, quando o liberalismo vem, irmãos, ele devasta, né? Devastou a Europa que foi berço de grandes avivamentos, hoje é considerado um país pós-cristão. Então, essa ideia de que a Bíblia não crê na inerrância das Escrituras, nem na suficiência das Escrituras, é terrível também. Então, isso é só para a gente fazer uma aplicação para os nossos dias, né, de como é importante também a gente batalhar pela fé, né? Então, aqui João possivelmente estava batalhando contra o gnosticismo por amor das suas ovelhas. Ele não está simplesmente criticando por criticar, ele não está simplesmente, mostrando que ele sabe mais, mas ele ama as suas ovelhas, né? Então ele avisa contra o falso ensino, né? Então nós também hoje, irmãos, temos que tomar muito cuidado com o falso ensino, né? Muito cuidado, né? Porque com certeza os falsos mestres, eles vão falar coisas que são muito agradáveis aos nossos ouvidos, né? A gente vai ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, mestres que vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Então, as palavras do falso ensino, com certeza vão ser agradáveis, as pessoas vão gostar, né, de ouvir, mas será que é verdadeiro? Então, João, ele combate, né? Então, vamos lá. 1 João, capítulo 1, verso 1. Diz assim: irmãos, eu vou citar aqui, antes da gente entrar no primeiro versículo, eu vou citar aqui alguns objetivos específicos que a gente vai encontrar nesta carta. Primeiro, reconhecer Jesus Cristo como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Lembra que eu falei que os gnósticos tinham dificuldade de aceitar a encarnação de Cristo, né? Segundo, reconhecer que somente através do sangue de Jesus é que nossos pecados são perdoados, né? Não tem outra forma de alguém ser perdoado. Esse grupo, né, desses falsos mestres, eles também poderiam levar as pessoas ao asceticismo. O que é o asceticismo? É subjugar o corpo, fazer o corpo sofrer, né, como se isso pudesse de alguma forma perdoar pecado. E talvez alguns dissessem que nem pecado existe, né, porque é coisa dessa matéria, né, então o pecado talvez nem exista, né, então tinha essas questões, né. Reconhecer que no crente não há impecabilidade, mas temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Nós, como cristãos, ainda cometemos pecado. Ninguém é perfeito ainda, né? Mas nós temos um advogado que é Cristo Jesus. Reconhecer que o verdadeiro crente guarda os ensinamentos da palavra de Deus. Saber que aquele que diz amar a Deus deve também amar o seu próximo. Ter bem nítida em nossa mente de que o amor não pode ser só de palavras, mas através de ações. E descobrir que estas epístolas foram escritas para estabelecer a certeza de que aquele que tem um filho tem a salvação eterna, a verdade em Cristo. Bem? Então vamos lá. 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui, João, ele não se apresenta mais, ele fala com a sua autoridade apostólica aqui. Possivelmente ele era o único apóstolo vivo, né, quando ele escreveu isso. Então, o que ele falava, né, tinha uma autoridade muito grande para a igreja, né? E ele começa falando, detonando logo esses ensinos errados que nós vimos aqui, falando a respeito da divindade de Cristo e da encarnação, né? Ele está falando de Cristo, o que era desde o princípio, desde que começou a ser pregado, desde o princípio,
né? No princípio era o Verbo, lembra do Evangelho de João? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito, né? Não que um seja maior ou menor que o outro, né? Ele é Deus. Já existia antes da fundação do mundo, antes do tempos eternos. A nossa mente tem dificuldade de compreender aquilo que não está limitado a tempo, espaço e circunstância, né? Antes de existir o tempo, Jesus já existia. Ele já estava com o Pai, né, e com o Espírito Santo. Então, ele, João, que defende a divindade de Cristo, ele era desde o princípio, aí desde que começaram a pregar esse Evangelho, e que temos ouvido e temos visto. Ele fala assim, temos ouvido, mas no Antigo Testamento também se escutava, né, a voz de Deus, mas temos visto. Então, eles viram o Cristo encarnado com os próprios olhos, ele está falando de sentidos aqui, e que contemplamos, que as nossas mãos apalparam, ou seja, ele não é um fantasma, né? Ele não é só, não só parece um ser humano, ele de carne e osso, ele se encarnou, né? O Cristo Jesus, ele foi visto, foi escutado, foi apalpado, né, pelos seus apóstolos, com respeito ao Verbo da vida, né? Cristo Jesus aqui, mais uma vez, né, o Verbo da vida, a palavra da vida, através dele tudo começou a existir. Sem ele, nada do que existe existiria, né? Então ele é o Senhor sobre todas as coisas. A vida se manifestou através dele. Irmãos, e aqui a gente pode pensar também numa coisa. Está dizendo assim, olha, eu vi, escutei, eu toquei nele. Então, esses falsos mestres nunca tinham nem visto Jesus, estavam querendo falar alguma coisa. E João, de fato, era um apóstolo que conviveu, esteve com Cristo Jesus, e qual foi chamado também aquele discípulo a quem Jesus amou. Verso 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela temos testemunho, e vós anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Irmãos, você lembra quando a gente falou a respeito da vida eterna? A vida eterna, ela não representa somente uma vida sem fim. Ela representa também uma vida de intimidade com o Senhor, de relacionamento com Deus. A partir do momento que nós temos em Cristo, irmão, nós podemos ter relacionamento com Deus através de seu Filho. E nós podemos ter a segurança de que teremos uma vida que não terá fim junto ao Pai. Verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha, o que temos visto e ouvido, anunciamos. Eu não estou anunciando aqui algo da minha cabeça, né? Ele não está anunciando aqui algo que ele inventou, mas algo que ele viu e ouviu. Ele está anunciando aquilo que ele aprendeu, né? O Evangelho que ele viu e aprendeu, né? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então ele está anunciando aquela mensagem. João anuncia a mensagem do Evangelho para que aqueles que escutem e aceitem mantenham comunhão com os apóstolos. Aqueles que entendem a mensagem, que compreendem, que aceitam a mensagem, possam ter comunhão. Porque fora do ensino apostólico, fora do fundamento, não tem como ter a comunhão. E a gente vê aqui essa questão de comunhão, irmãos, que a nossa vida cristã é uma vida relacional. Ela é uma vida de relacionamento, tanto relacionamento com Deus, como relacionamento com os nossos irmãos, né? Nós fomos feitos para viver em comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai,
foi com o seu Filho, Cristo Jesus. E estas coisas nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Tanto a alegria dos que escutam, como a alegria deles. A alegria cristã, irmãos, não é uma alegria igual à do mundo. Né? É uma alegria que o mundo não pode comprar. A Bíblia diz tudo no verso em Salmo 16, 11: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Então, a alegria verdadeira, a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo, nada nesse mundo pode completar. Somente aquele que está no Senhor tem essa alegria completa, essa plenitude da alegria. Irmãos, a gente procura, o problema não é procurar alegria. Né? Alguém pode pensar assim, o problema das pessoas é que elas buscam felicidade a todo custo. Não é esse o problema. Segundo John Piper, o problema é que as pessoas se contentam com pouco. Né? As pessoas procuram a felicidade no local errado e se contentam com uma felicidade pequena, quando o Senhor tem uma alegria muito maior para nos proporcionar, uma alegria que é completa. As alegrias que esse mundo pode nos oferecer, né, essa ideia hoje do hedonismo, né, que é buscar o prazer a todo custo, né? Eu vou curtir a vida doidado, né? Eu vou usar droga, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Né? Essa ideia, irmãos, do hedonismo é muito popular hoje em dia, mas nós observamos que, mesmo que a pessoa consiga conquistar essas suas pseudo-alegrias, sempre há um vazio, sempre há uma necessidade de plenitude que só pode ser satisfeita no Senhor. Né? Se eu não me engano, foi Agostinho que falou, eu não lembro direito, mas a minha alma está inquieta. Fui feito para ti, Senhor, e a minha alma está inquieta enquanto não repousa no Senhor, enquanto não repousa em ti. Então, só no Senhor que a gente encontra essa paz, essa alegria que o mundo não pode dar. Verso 5. Ora, a mensagem da parte dele que temos ouvido e anunciamos é esta: Deus é luz e não há treva nenhuma nele. A luz, João ele faz muito essas a treva, a luz, né? O bom ou o mal. Aqui Deus é luz, fala da santidade de Deus. Deus ele não tem nada de impuro, Deus não tem nada para esconder, Deus ele não tem treva nenhuma. Né? A gente vê em várias outras partes da Bíblia a respeito de luz. Jesus vai dizer que é a luz do mundo. Né? Então, a luz e as trevas, elas não têm como viverem juntas. Quando a luz vem, a treva vai embora. Né? Quando tem treva, quando tem luz, não tem trevas. E Deus é essa luz perfeita. Deus é um Senhor santo, supremo, eterno, poderoso. Não tem treva nenhuma no Senhor. Né? Deus ele é puro. E se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se a gente diz que é espiritual, que tem comunhão com Deus, mas a gente está vivendo na escuridão, no pecado, escondendo o nosso pecado, vivendo nas trevas, a gente está mentindo a nós mesmos, está se enganando. O cristão não pode viver uma vida dupla. Essa é a verdade. A gente não pode viver uma vida dupla. O fariseu fazia isso muito bem. Ele queria aparentar uma espiritualidade. Ele queria mostrar que era espiritual, que não cometia pecados, que era uma pessoa, né, que estava assim com Deus. Orava em público, lá nas praças, para todo mundo ver.
Mas o Senhor Jesus sabia que eram hipócritas. Ensinavam uma coisa e viam outra. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós não podemos viver uma vida dupla. Eu lembrei até uma situação. Muitas pessoas tentam até externar sua espiritualidade através de dons ou manifestações. Aí depois fica sabendo o que aconteceu na vida da pessoa, né, na área moral. É uma queda, né, de moralidade, de dinheiro, de roubar a igreja, entre outras coisas, quando se mostrava um super-homem. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não dizer que mantemos comunhão com Deus, quando na verdade estamos vivendo em trevas. Porque nós vamos estar mentindo para nós mesmos. Então a nossa vida cristã, ela tem que ser coerente. Quando eu digo que a nossa vida cristã ela tem que ser coerente, eu não estou dizendo que o cristão não comete pecado. Entendam isso. Eu estou dizendo que nós não cometemos erros, nós não cometemos pecado. O cristão, ele não é perfeito. O próprio apóstolo Paulo, o que ele dizia? Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão diante de mim. O apóstolo Paulo ele não se considerava perfeito e sabia que era pecador. Mas qual é a diferença aqui, irmãos? Vamos continuar. Eu vou falar mais para frente. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qual é a atitude do cristão, irmãos? O cristão, ele comete pecado, ele peca. Mas o cristão, ele reconhece e confessa. Vamos entender? Aquele que diz que não tem pecado, né, como a gente vê aqui, ó, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. A pessoa diz que não tem que pecar. Ela está enganando a si mesma, está enganando ao Senhor. E a verdade não está em nós. Então, o cristão, existe uma diferença entre o cristão, que é um pecador regenerado, e o pecador que não é regenerado. O pecador, ele não está nem aí se ele está pecando ou não. Ele está vivendo uma vida em constante mergulhada no pecado, está nem aí para Deus. Mas se a pessoa é cristã, o que acontece? Você vai ficar muito triste por causa do seu pecado. Você vai viver uma vida na luz, você não vai ter o que esconder. Sabe? Você vai viver uma vida na luz, você vai confessar os seus pecados e você vai se entristecer porque pecou. O pecado, ele não é mais como era antigamente. No outro tempo a gente vivia no ofício do pecado. Agora não. Agora, como cristãos, nós nos entristecemos, nós sentimos nojo do nosso próprio pecado. Quando a gente peca, a gente fica mordido, fica chateado, a gente se arrepende, a gente confessa ao Senhor. A gente confessa ao Senhor. Nós confessamos também a um irmão, alguém mais que a gente possa confiar, né? Vai orar por nós, vai nos ajudar a vencer esse pecado. Então, irmãos,
Não adianta a gente querer esconder o nosso pecado. Não adianta a gente querer dizer, não, eu sou super espiritual, né? E esconder e andar nas trevas. A gente precisa confessar o pecado ao Senhor. Confessar também, né, o nosso pecado uns aos outros, que a Bíblia nos ensina. Então, vamos voltar aqui. Verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não tem nada que nós possamos fazer para nos purificar. Não tem nada que nós possamos fazer que vai lavar o nosso pecado. Você pode fazer boas ações, pode fazer caridade, pode fazer um monte de coisa, mas não confunda. Nada do que você faz pode pagar o preço pelos seus pecados. Somente o sacrifício de Cristo Jesus. Somente o sangue de Jesus nos limpa do pecado. Por isso que a gente começou, né, sobre aquela doutrina da imputação. Você lembra, né, da imputação? O pecado de Adão foi imputado a nós, mas na cruz do Calvário, nossos pecados são imputados a Cristo. E a justiça perfeita de Cristo é imputada a nós. Então, por que Deus pode nos ver como justos? Somente por causa do Filho, somente por causa de Cristo. Então, os cristãos, aqueles que nasceram de novo, vão buscar, eles vão andar na luz, né? Como eu falei, não que nunca cometam pecado, né? Porque nós, infelizmente, nós vacilamos. Mas nós vamos nos esforçar para viver uma vida santa, o máximo que nós pudermos. Nós não vamos viver uma vida dissoluta no pecado, mergulhada no pecado, como outrora. Se nós pecarmos é por deslize, e aí se arrepende e confessa e abandona. Né? Irmãos, e a confissão é algo contínuo. Todo dia a gente está confessando para Deus. Né? Todo dia, irmãos. A gente vai orar, vai confessar. E a gente tem que confessar os pecados não no geral. É bom a gente confessar pecado por pecado mesmo. Aquilo que a gente lembrar. Né? Lembrar e falar mesmo. A proporção que a gente cometeu, a gente falava, Senhor, eu fiz isso. Né? Como o Senhor chama o pecado? Imoralidade, lascívia, mentira, fofoca, contenda. O que for, confessar ao Senhor em contrição, em arrependimento é importante. Verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Como eu falei, tinha alguns desses gnósticos que acreditavam que nem pecado era, não estavam nem cometendo pecado, e vão contra a própria palavra do Senhor. Né? Dizer que nós não cometemos pecado é mentir para nós mesmos, mas é também blasfemar contra Deus. Que o próprio Senhor fala que nós pecamos, que todos pecaram. Né? A própria palavra do Senhor diz que nós pecamos. Né? Então, a gente não pode dizer que não cometemos pecados, porque todos nós somos pecadores. Eu lembrei do jovem rico agora, né? Quando passa lá pelos mandamentos, ele diz, não, eu nunca cometi nenhum desses pecados. Aí quando eu sempre guardei toda essa lei, quando Jesus pede para ele deixar tudo e seguir, ele tudo seguir, ele volta atrás. Seu coração não estava no Senhor. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se a pessoa acha que não é pecadora, ela precisa ser convertida. Porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa entendeu o Evangelho, ela entende que é pecadora, primeiro. Capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
João não está falando isso para dizer assim, não, é só você confessar e pronto, vocês podem ficar pecando. Não. A gente tem que ter esse pensamento também, não, eu vou ficar pecando e confessando. Não, não é esse o coração do cristão. Está dando para entender? Não é esse o coração do cristão, nós confessamos, mas não nos entristecemos por causa do pecado. Ele está falando isso não para que a gente fique pecando, justamente o contrário, porque se porventura nós pecarmos, e nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, irmãos, a gente vai parar por aqui essa noite e mais uma vez enfatizando essa questão de que somente Cristo Jesus, Ele pode fazer essa propiciação pelos nossos pecados. Somente Cristo Jesus pode pagar o preço pelos nossos pecados. Eu gostaria de relembrar algumas coisas hoje que a gente viu aqui. Deus é a luz perfeita. Deus é totalmente santo. Deus é totalmente puro, totalmente imaculado. E nós, se nós dizemos que andamos com o Senhor, se nós dizemos que somos espirituais, que temos comunhão com o Senhor, e vivemos uma vida nas trevas, no pecado dissolutamente, sem arrependimento, sem confissão, sabe? A gente está se enganando. A gente está vivendo uma falsa religião. Então, cuidado. Deve haver coerência entre falar e viver. Amém? Nós não temos que ser só pessoas que proclamam que são cristãos. Nós temos que viver como cristãos. Não temos que ser só pessoas que ensinam a palavra. As pessoas que vivem também a palavra. Entendeu? Nós vimos que o andar na luz traz uma vida de santidade. Ter comunhão com o Senhor é viver uma vida de santidade. E a nossa vida é transformada. Lembra de João, quando a gente falou, João era tão durão, 3 anos com o Senhor, a vida dele transformada. Então a nossa vida precisa ser uma vida também que reflete mudança, reflete santidade. Uma vida na luz é uma vida de quem está em santidade. E lembrando, falando sobre santidade, irmão, santidade não é algo que é uma vacina, que é uma vez por todas. Santidade é um processo. Santidade é progressivo. A gente vai crescendo em santificação. O cristão genuíno, ele vai crescendo em santificação ao longo da sua vida toda. Deu para entender? A santidade, ela não é uma pronta e acabada quando eu estou perfeito, já atingi a perfeição, não. Como o apóstolo Paulo diz, ainda não sou perfeito. Eu estou tentando, prosseguindo, estou lutando aqui. Então, exige renúncia. Esse processo de santificação exige renúncia. Exige labuta nossa também. Claro que é a ação do Espírito Santo que vai fazer a gente triunfar, a gente conseguir vencer o nosso pecado. Mas a gente precisa renunciar, precisa lutar, fazer guerra contra o nosso pecado. A gente não pode se acomodar. Se acomodar com certos pecados que a gente tem. A gente tem que fazer guerra, lutar mesmo, combater o pecado. Então a vida cristã, uma vida na luz, é uma vida em santidade, uma vida que traz santidade. Né? Agora, é importante a gente falar que não tem cristão perfeito. Sim, já é impecável aqui. Não tem ainda. Né? Mas a vida cristã, a gente vai estar lutando por isso. Né? Não é porque eu estou no corpo corruptível ainda, é um corpo que ainda é sujeito ao pecado, que eu vou dizer assim, então tá bom, eu vou curtir a doidada. É o melhor que eu faço. Não, esse não é o pensamento correto.
O pecado ele deve incomodar. Né? A gente não gosta. Não é algo que a gente sente prazer, a gente fica muito triste quando nós pecamos. Então, não existe impecabilidade no salvo. O cristão não é perfeito. Ele está em um processo de santificação. Né? Processo de santificação. E o quinto ponto, nós temos um advogado. Mesmo que nossos pecados sejam terríveis, né? Sejam negros, terríveis, o Senhor deixa mais alto que a neve. Não esqueci do vermelho como uma escarlate, o Senhor ele deixa branco como a lã em Cristo Jesus. Né? Então, nós temos um advogado para com o Pai. Essa é a melhor notícia. Né? Nós temos um advogado. Cristo Jesus intercede por nós. Então, quando nós pecarmos, irmãos, nós devemos confessar ao Senhor. E em nome de Jesus, nós seremos lavados. Né? O Cristo Jesus ele é o nosso advogado. E a confissão, irmãos, é algo, como eu falei, é algo contínuo. Né? Todo dia confessar nossos pecados, pois vacilou. Confessa para o Senhor. Né? Não só no geral. Não só no nada do Senhor, perdoa meus pecados. Não, coloca o nome, coloca o pingo nos is. Né? Vai que também te envergonha um pouco, inclusive é para a gente falar mesmo o que a gente fez, aí a gente tenta maquiar o nosso pecado, né? A gente tenta dar outro nome para ele, né? Não, foi uma falhinha aqui, um errinho. A gente foi cruel, a gente foi pecador, a gente foi incrédulo, malvado, perverso mesmo, né? Porque a gente coloque mesmo, quando você confessar ao Senhor, fale mesmo os pecados que você cometeu, né? E é importante também, irmão, nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, para nós andarmos na luz, também é importante isso. Né? Você não esconder os seus pecados, mostrando que você é um super espiritual para as pessoas, e as pessoas dizem, nossa, aquele cara, né, ele é demais, super crente. O irmão sabe que é uma hipócrita, uma hipócrita. E a gente chega com um irmão maduro, não com uma pessoa imatura, né, mas com um irmão, uma irmã madura, alguém que vai me ajudar em oração, alguém que realmente vai poder me aconselhar, me ajudar, confessar o meu pecado. Dizer, eu fiz isso. Né? Eu fiz isso, isso. Que eu devo falar mesmo. Isso é andar na luz também. Amém? Fica de pé. E também, irmãos, lembrando, para nós tomarmos cuidado com os falsos ensinos. Nesse caso aqui é o gnosticismo. Como a gente citou alguns, cuidado com o misticismo, né? Cuidado com muita superstição evangélica, né? Com aqueles que tentam persuadir com coisas que não tem nem na Bíblia, acrescentando outras coisas estranhas à palavra de Deus. Cuidado com o pragmatismo. Todo mundo está querendo, né? Então é isso que é certo, e às vezes não é o que é bíblico. Nem tudo que dá certo é certo, irmão. Nem tudo que traz resultados são os meios bíblicos, os meios corretos, os meios que Deus escolheu. Então cuidado com o pragmatismo. E cuidado também com o liberalismo. Essa ideia de que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia é cheia de erros, né? Enfim. Então cuidado com essas... Alguém chega com um novo livro, né? Uma nova revelação, né? Um novo evangelho. Não caia nessa. Não caia nessa. Cuidado. Né? E lembre-se que vai ser sutil. Não é algo. Eles saíram dentro da igreja, esses aqui. Eles saíram do meio do povo. Estavam ali, todo mundo veio como irmão, com certeza, que iam falar muita coisa que era também, né, aceitável. Mas aí eles vão jogando ali, uma coisa ou outra.
Aí você vai ouvindo, vai recebendo, e quando você vê, né, está pensando a respeito das coisas principais. Quando a gente fala para tomar cuidado, irmãos, com falsos profetas, eu não estou falando a respeito de pontos, assim, pontos secundários. É possível que dentro do povo de Deus existam pontos que são secundários, que a gente pode ter comunhão, como a gente vê lá em Romanos 14, né? Uns acreditavam que não deveriam comer, outros acreditavam que não tinha problema comer, né? Mas, sabe, é um ponto secundário. Agora, aquilo que fala a respeito da salvação, aquilo que fala a respeito da pessoa de Deus, dos atributos de Deus, é aquilo que está no credo apostólico, aquilo que é fundamental na fé, a gente não pode negociar, né? E quando alguém está querendo mexer, aí, nesses pontos fundamentais, aí João não conta a conversa. Ele chama de anticristo, de falso profeta. Não tem brincadeira, não. Né? O irmão mais fraco a gente tem que tolerar. Com pontos secundários a gente tem que ter comunhão. Mas naquilo que é fundamental, a gente tem que batalhar pela fé. Amém? Vamos lá. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite. Te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nos faz entender, Senhor, aquilo que a tua palavra diz e aplicar na nossa vida, Senhor. Não sejamos só ouvintes da tua palavra, mas sejamos praticantes, Senhor. Não sejamos hipócritas, Senhor. Pessoas que dizem que têm comunhão contigo, mas na realidade vivem uma vida dupla, uma vida nas trevas, Senhor. Que nós realmente venhamos viver na luz, Pai, confessando nossos pecados ao Senhor, vivendo uma vida de santidade que te agrada. Ó Senhor, nós sabemos que cometemos muitos pecados, mas a nossa alegria é, Pai, que temos um advogado, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, e possamos proclamar a tua verdade, Senhor. Ó Pai, não deixa, Pai, que nenhum caia no falso ensino, que nenhum venha a ser, Senhor, levado por uma falsa doutrina, Senhor. Em nome de Jesus, traz discernimento para a tua igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, nos traz entendimento da tua palavra. Não deixa, Senhor, que Satanás venha, Senhor, nos iludir com falsas doutrinas, Senhor. Oh, Pai, não deixa, Pai, que nenhum se perca por falsas doutrinas, Pai. E que nós possamos, Senhor, como as ovelhas, ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço e te agradeço, Pai. Protege a tua igreja, a tua glória. Amém. Nesse momento nós vamos contribuir. Chamar o Leão hoje para orar pelas nossas contribuições. Senhor Deus e Pai, Santo Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por mais essa noite aqui, Pai, reunidos, por testificar, Senhor, da tua palavra, da tua verdade, Deus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que está sendo guiando, Senhor, pelo meu caminho, Pai, caminho da verdade, através de Jesus Cristo, Deus. Senhor, colocamos Pai, na sua fé, que possa receber uma lance suave e gratidão, Senhor, no sacrifício vivo nosso, Deus. Muito obrigado, guarda, me livre de todo mal, Deus. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando que amanhã tem o grupo às 5h30. Domingo tem culto às 7 horas. E na semana que vem a gente vai estar recebendo o pastor Cleiton Gadeira, vai passar a semana conosco, vai estar pregando aqui na sexta. No sábado, todos os membros, quem for membro da igreja, tem que comparecer sem falta. No sábado que a gente vai reunir para definir coisas importantes da igreja. É importante todos ficarem sabendo como é que as coisas vão ficar. Então avise para todos os membros, vamos estar orando por essa reunião, por essas preleções que vamos ter aqui. E no domingo que vem, ele vai pregar novamente. Então, se vocês puderem, não faltem e convidem os amigos de vocês. Vocês da internet aí também, eu estou te convidando. Convidem os amigos de vocês, que vai ser muito importante. Amém? Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Que a igreja diga, e amém, um abraço e
Mas aí já É.